Good Vibes, galera! Eu sou o Didé e você está aqui no meu canal Good Vibes Vegan. E aí, tudo certinho com vocês? Repararam, ó? Hoje minha bancada é diferente. Hoje eu estou sentado aqui no sofá para um bate-papo com vocês. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo, vou deixar aquele recado de sempre. Se inscreva no meu canal, comente, dê um like, siga no Instagram e curta no Facebook. Olha, 5 coisas para vocês fazerem. Ah, uma coisa eu vou falar para vocês. Se ficarem até o final do vídeo, vocês vão ver uma grande surpresa. Bora lá então para esse nosso bate-papo? Então vamos lá. Um tempo atrás eu fiz uma enquete com vocês no Insta para vocês tirarem algumas dúvidas sobre veganismo, sobre vegetarianismo e deixar essas perguntas para mim. Então vocês enviaram algumas perguntas, eu selecionei, fiz as melhores e reduzi todas elas em 5 questões, que eu achei que são as questões assim mais fáceis de responder para vocês e que eu percebi que todas as pessoas tiveram mais dúvidas nessas questões. Qual o critério que eu vou usar para responder essas questões? Mais pessoal meu, de estudos que eu fiz, e vai ser assim bem resumido para ficar no entendimento bem claro. Não vou nem ser muito extenso e nem muito curto, mas as palavras serão palavras que ficarão assim bem mais fáceis para vocês entenderem, ok? Então vamos lá, aproveitando que eu estou nesse sofazinho. Deixa eu tomar um golinho de café, adoro café. E vamos agora para a primeira pergunta. A primeira pergunta, elaborada de todas, é assim: qual a diferença entre vegetariano e vegano? Qual é a diferença? Eu vou começar pelo vegetariano. O vegetariano é aquele que ele não come mais os animais, tá? Ele deixa de comer, mas ele se alimenta ainda dos seus derivados, como o leite, o mel, o ovo. E aí, dentro da questão do vegetariano, ou da culinária vegetariana, o que eles colocaram? Eles dividiram em vários sumos, assim, várias vertentes. Mas eu vou falar das 2 vertentes mais comuns que a galera fala por aí. Então, que é o vegetariano ovolacto. Qual é? É o vegetariano que ele não se alimenta de nenhum animal, mas ele come e se alimenta ainda dos seus derivados, que é o leite, o ovo, o mel, o queijo. Então, nós denominamos esse daí como ovolato vegetariano, ok? Então, não se alimenta mais dos animais. E tem aquele que é o vegetariano estrito. O que é o vegetariano estrito? Ele deixa de comer o animal, deixa de comer os seus derivados, mas ele usa alguns produtos que aquelas indústrias que testam em animais produzem. Tá? Às vezes um creme dental, às vezes o sabonete que ele vai usar, o sabão em pó que ele vai usar. Então ele não se alimenta mais do animal, não se alimenta dos seus derivados, mas usa esses produtos. Então nós chamamos isso de vegetariano estrito. O vegano é aquele que realmente ele não se alimenta do animal, não se alimenta dos seus derivados e também não utiliza os produtos feitos por essas indústrias que nós denominamos que fazem testes em animais. Então a diferença é essa. Vamos dizer, nós temos o vegetariano, alguns que se alimentam dos derivados animais, e o vegano, ele abole tudo, ok? Deu para vocês entenderem a resposta da primeira pergunta da diferença do vegano e do vegetariano? Então vamos agora para a segunda pergunta. Agora a segunda questão é assim: veganismo é uma dieta? E aí, o que vocês acham? Não é uma dieta. Percebe-se por mim, há 9 anos vegano, né? Não é uma dieta. Ele passa a ser uma filosofia de vida. Por quê? Porque você vai mudar os seus hábitos. Não é só o hábito alimentar, mas o seu hábito da sua consciência. Você vai perceber que os animais têm sentimento, que os animais amam como nós. E aí você vai ter aquele toque consciencial. Para que eu vou me alimentar desses seres? Por que eu vou me alimentar dessas criaturas tão amadas? Então você passa a simplesmente a mudar o seu modo de enxergar as coisas. Como eu falo, essa é a minha opinião. Eu escuto os outros falarem, leio, mas aí eu tiro a minha conclusão. Então a minha conclusão é essa. Então o veganismo ele não é uma dieta. Ele é sim uma filosofia de vida, porque você acorda para o novo mundo que está para vir. Essa é a minha opinião com relação ao veganismo, ok? Com relação, vamos dizer, à alimentação, se perguntaram se é dieta, né? Com relação à alimentação. Tudo bem? Terceira pergunta. Essa é muito bacana, né? Até para responder, porque eu coloquei ela nas 5 questões que eu consegui, né,
fazer o resumo de todas as perguntas que vieram. Vegano come o quê? Eu vou começar dizendo da seguinte forma para vocês entenderem. Quando eu não era vegano, meu café da manhã era pãozinho, café com leite. Às vezes eu colocava alguns embutidos, né, no pão, mas era mais para final de semana, dia de semana. Meu almoço era um arroz, feijão, uma salada, um legume, infelizmente algum animal, às vezes, nem sempre. A parte da tarde tinha um bolo, tinha um café da tarde. E à noite era janta comum, arroz, feijão, um dia macarrão, um dia lasanha, com salada, com verduras, com legumes e às vezes animal. Então quando você se torna vegano, é muito engraçado que eles perguntam para vocês. Não perguntam assim, por quê? Por que você se tornou vegano? Não, primeiro, mas você vai comer o quê? Como se eu não fosse mais me alimentar. Eu ia deixar de comer. Não, eu continuo comendo arroz, feijão, salada, continuo comendo pãozinho, continuo tomando meu café, continuo tomando café com leite. Só que simplesmente eu só mudei. Eu tirei o quê? Animais e os seus subprodutos feitos deles. Isso que eu só tirei da minha alimentação. Mas é bom que o que entrou na minha alimentação mais? Entrou mais verduras, mais legumes, leguminosas que eu comia pouco, mais frutas que eu também comia pouco. Só mudou isso. O leite substituí pelo leite de soja, às vezes pelo leite de amêndoa, às vezes nem o leite eu tomo. Qual outra substituição? Tem a margarina, por exemplo, você vai passar no pão. Eu substituí por patezinhos que eu faço com tofu, que você pode fazer com castanha ou com legumes, aí você escolhe, fica a seu gosto. Então, o que mudou foi isso. Então, o vegano pode dizer que ele come tudo, vamos assim dizer. Mas ele só deixa de comer os animais e os seus derivados que a indústria produz. Apenas isso. Então, o vegano não tem dificuldade para comer nenhuma, tá bom? Vamos então agora à quarta pergunta. Nossa, tá bom esse bate-papo nosso, hein? Então vamos lá. Por que o vegano usa a expressão linguiça, churrasco, carne, bife, etc? Eu vou falar assim para vocês. Quando a gente deixa, porque nós não somos veganos nem vegetarianos, a gente deixa de se alimentar, nós sentimos falta. Quando eu fazia curso de culinária na SEAMA, junto com a Roseli sempre ela falava uma coisa para a galera que ia fazer, né, falava um assunto bem interessante quando a galera ia fazer o curso sobre abstinência. Que até o nosso organismo se acostumar com certas coisas demora muito tempo. Ela dava um prazo de 3 anos, hoje pode ser que seja menos. Mas na época do curso ela falava 3 anos. Isso realmente acontece. Demora muito. Então o que tem para você? Aquela memória afetiva. Então você vai lá na Zona Cerealista, um exemplo, você vai comprar proteína de soja miúdo, ou PTS miúdo, como o pessoal fala. E aí você vai substituir, você vai fazer ela com batata. Então você sabe o que você está substituindo. Você vai comprar um outro tipo de proteína para você fazer no estrogonofe. Então o seu cérebro lê que você está substituindo. Por quê? É uma memória afetiva, que eu posso dizer assim, da culinária. Mas cada um tem o seu paladar. O importante nisso é o quê? Que a pessoa ela não esteja mais se alimentando de animal. Não importa que ela está se alimentando aquilo, ela colocou tal proteína para fazer estrogonofe, para substituir X animal. Não importa. O importante é que ela deixou de consumir. Uma hora ela vai deixar de se alimentar da proteína. Eu sou uma pessoa que hoje em dia não me alimento mais dessa proteína, que para mim não me interessa mais no meu cardápio. Mas eu faço culinária, de vez em quando eu como certas coisas, eu coloco ela na culinária. Mas para mim ela já não tem mais tanto importância assim como tinha no começo, quando eu me tornei vegano. Então, por exemplo, tem lá no mercado a linguiça vegetal. Por que eles colocam a linguiça vegetal? Porque se for colocar um produto que ele parece com uma linguiça, eu vou dar que nome para ele? Embutido vegetal? Ninguém vai se interessar. Ninguém vai ter o interesse naquilo. Mas se eu colocar linguiça vegetal, como a linguiça já é universal, que todo mundo já conhece, então a pessoa ela vai se interessar. Eu vou fazer um churrasco. Eu sou vegano, eu vou convidar você para um churrasco e você não é vegano. Vamos no churrasco na minha casa. Como não churrasco? Ele é vegano, como é que ele vai fazer um churrasco? Aí eu tenho que colocar essa denominação, um churrasco vegano. Vamos dizer, um outro item que pode ser assim, nesse sentido. Então, a lasanha. Então, por exemplo, vou fazer uma lasanha. Então, normalmente a lasanha vai queijo, né, vai presunto. Mas hoje em dia existe o presunto vegetal, existe o queijo vegetal. Então eu posso falar assim, olha, eu vou comer uma lasanha vegana, uma lasanha vegetal. Então há necessidade desse diferencial para o público saber, principalmente aqueles que não são veganos. E eu
E eu, como tenho uma memória afetiva, então eu ainda vou me alimentar desses derivados. Eu vou atrás do presunto vegano, eu vou atrás da linguiça vegana, mas com certeza, quando eu me alimento, ou quando qualquer vegano se alimenta, ele jamais está pensando que ele vai comprar aquilo pensando no animal. Ele vai pensar na memória afetiva que ele tem da culinária. Ok? Deu para entender? Ficou confuso, mas eu acredito que não. Mas é isso, né, a diferença, né? Porque que o vegano usa essas denominações. E a última é a preocupação de todo mundo, que é, né, como que o vegano, né, ele repõe as suas proteínas, repõe as suas energias e assim, etc. Então todo mundo fala assim, deixou de comer a carne, então você precisa da proteína da carne, você precisa de tal proteína, você precisa de X proteína. Uma das coisas que o vegano vai ter a dificuldade primeiro é a B12, normalmente, pelo menos as pessoas veganas que eu conheci, teve esse problema com a vitamina B12. Mas hoje em dia você pode repor ela sinteticamente, que não tem problema algum. Como que você vai usar essas proteínas, essas energias, tudo isso que você precisa para você se manter, como eu me mantenho? Na minha própria alimentação, nos legumes, nos vegetais, nas leguminosas, no arroz, no feijão, dar nomes. Nos cogumelos, eu não comia cogumelos antes de ser vegano, passei a comer, passei a me alimentar mais de brócolis, eu comi uma vez ou outra brócolis, o queridinho dos veganos e veganas, o grão de bico, a abóbora, a abobrinha, alface, o espinafre, ou seja, tudo. Então, nós temos todo o leque de nossas energias à nossa disposição, para a proteína, para nós, à nossa disposição, do que a gente se fundamentar na proteína animal, né, que é desnecessário para nós. Ok? E aí, gostaram desse nosso bate-papo na cozinha? Espero que sim, foi meu primeiro bate-papo. Pode ver que eu estou meio assim, né? Mas foi bacana, gostei. Gostei de poder esclarecer para vocês. Como eu expliquei para vocês no começo, eu quis resumir tudo que eu já li, tudo que eu já pesquisei, tudo que já me falaram, para vocês de forma simples e clara. Mas, se teve alguma dúvida, se querem mais um esclarecimento, pode comentar aí embaixo, que eu terei o maior prazer em responder para vocês. Ok? Então, vamos agora revelar a surpresa. Que rufem, né? Fala que rufem os tambores. Agora para vocês a novidade. Então, quem ficou para o final do vídeo vai saber o que eu estou falando, que eu vou falar agora para vocês. Está rolando lá no Instagram um sorteio em comemoração aos 100 inscritos no canal. Nós fizemos uma parceria com o Armazém Bem Viver e nós estamos sorteando 2 vales compras de R$50 cada para 2 pessoas. Então corram lá para se inscrever, para nos seguir e para nos curtir, ok? Então, deixo aqui para vocês o meu abraço, agradeço pela atenção de vocês, mas não se esqueçam, inscrevam-se no meu canal, comente, dê o like, siga no Instagram, curta no Facebook e assim nós vamos continuando e mantendo a nossa Good Vibes em alta para vocês, a minha Good Vibe.